Douglas, não sei se você chegou a acompanhar, nós tivemos com a Indianara, não sei se foi na semana passada ou retrasada, falando também dessa área da mecânica, Perfeito. que é uma mais para o lado do GMP, né? Da torcida também é uma lado muito legal. Mas antes, eu gostaria um pouco que você se apresentasse para a gente saber quem é o Douglas, para a gente saber um pouquinho, para aqueles que Prazer, ainda tudo não te bem. conhecem. Eu, particularmente, estou Meu te nome é conhecendo Douglas, como agora, vocês muito viram. prazer. Eu sou técnico de manutenção de aeronaves, formado nas três especialidades de MP, Cielo Aviônicos, né, a CHT ativa. Hoje eu trabalho em uma Oh, grande que empresa legal. aérea, atuando como instrutor da frota Airbus A320 e 330 para o público de manutenção. Então eu ensino, né, dou o curso dos aviões, o Ramping Transit, o familiarização, Line Based, para toda a área técnica da empresa aérea que acaba tendo que fazer esse curso até para assinar o livro de bordo ou alguma outra tarefa de manutenção. Fui instrutor de escola de formação de mecânico durante 12 anos, né, saí recentemente, né, de uma escola aqui em Campinas para focar num projeto pessoal que é sobre inglês técnico para leitura e interpretação de manuais de aeronaves. Basicamente, esse é o Douglas. É só isso, né? Perfeito. Douglas, você que tem as três carteiras, para a gente que está mais ou menos na área, é óbvio, né? Mas para aqueles que ainda quer saber como funciona, como é a questão do mecânico, as carteiras, a diferença que dá. Nessa aqui a gente está focando muito essa área da aviônica, que é a parte mais eletrônica. Mas tem como você explicar um pouquinho essa diferença que dá? E outra coisa, já que você vai explicar também isso, já aproveita e emenda junto, porque as pessoas que estão começando assim no curso básico, eles têm aquela dúvida de que será que o Um aviônica é pouco, muito mais difícil que as um outras? O certo pessoal tem muito preconceito, medo né, da vamos dizer aviônica, assim, né? mas não, na verdade todos os módulos têm um objetivo muito específico, tá? Então, hoje, um mecânico, para ele ser completo, para ele ter todas as especialidades e conseguir exercer uma função primordial no seu dia a dia, ele precisa das três especialidades, né? A diferença básica é o quê? O GMP, que é o grupo módulo propulsor, ele está voltado mais para motores e seus sistemas, né? Já o Cela, a gente pega basicamente todos os sistemas do avião, como ar-condicionado, trem de pouso, hidráulica, e o aviônicos que foca muito em instrumentação, parte elétrica e eletrônica. Então, eletrônica de potência, eletrônica digital, né, mais ou menos essas são as áreas de atuação das carteiras de uma maneira bem resumida. Por que o pessoal às vezes fica um pouco afoito ou fica um pouco receoso com aviônicos? Porque muita gente não gosta de elétrica, né? Acha que a elétrica é uma das matérias mais difíceis, tá? Mas na verdade não. É tudo um ponto de vista, tá? As escolas de formação, e acredito que a IACOM faz um grande trabalho, é uma escola muito conhecida em São Paulo, a gente faz essa linha, né, de trajeto para o aluno. Então ele vai começar no básico, a gente vai orientar, ó, você vai sair do básico e vai para o GMP, que é um módulo mais acessível, né? Você vai ter contato com o motor, e é uma coisa que acaba brilhando um pouco mais os olhos nesse primeiro contato com o curso. Depois ele acaba indo para a célula, por quê? Porque as empresas aéreas, em grande parte, quando contratam um profissional, por mais que ele seja um trainee, né, que aquele profissional de CCT, né, tem uma ou duas CCTs aí, ele vai virar um CHT, né, em algum dia, hoje, que ele esteja em um ano e meio, para ele se formar um CHT, dá mais possibilidades de assinatura, porque as tarefas de manutenção, que estão dentro de um pacote de work order, ou uma tarefa específica de um relato de um comandante, né, de um tripulante que chegou de voo, a carteira de célula acaba abrangendo mais sistemas, o que possibilita uma despachabilidade melhor desse avião. Por isso que essas duas carteiras acabam sendo as carteiras iniciais. Só que o aviônicos, ele acaba sendo um requisito para elevações de cargo. Então é muito comum hoje nas empresas o profissional, que hoje é um técnico de manutenção de nível 1, técnico júnior, independente da empresa e como que ela chama esse mecânico, né? Ele pede as três carteiras. Então você vai ser um líder de manutenção, você vai ser um supervisor de manutenção, você vai ser um técnico 4, um técnico pleno, ele vai pedir ali as três carteiras. Por quê? É um diferencial e também traz essa despachabilidade. Então, alguns itens de manutenção, eles têm requisitos obrigatórios. Você tem lá um item de inspeção obrigatória, um item ETOPS, né, um item
enfim, que traz uma certa complexidade de aeronavegabilidade, né, para você conseguir despachar o avião em determinadas condições muito específicas, eu preciso de algumas carteiras. E você tendo as 3 carteiras, você pode se tornar um IO, você pode se tornar uma PRS, você tem mais chances de alcançar cargos elevados, né, geralmente de gestão. Então, o que acontece muito? A pessoa tira lá, né, faz o curso de mecânico, tira sua CCT de GMP, né, de Cielo, entra para a empresa aérea, vira um trainee, passa ali 1 ano e meio, chega a primeira carteira, passa mais 1 ano e meio, checa ali a sua segunda carteira e não tira o aviônicos. E aí está na tarefa, está no dia a dia, estudou há muito tempo atrás, surge a oportunidade de elevação de cargo, não tem um aviônico e fica para trás. Tá? Quando eu estudava, né, quando eu fiz meu curso de mecânico, eu encaixei um atrás do outro, né, eu encaixei lá o GMP, terminei o GMP, fui para o Cielo e tirava as carteiras. O certificado pronto, ia para a ANAC, pagava a GRU, fazia a banca e encaixei um atrás do outro. Então, quando eu entrei na empresa aérea em 2008, né, que eu entrei na primeira empresa aérea que eu trabalhei, eu já entrei com 2 carteiras. Então, eu já tinha entrado com GMP e célula, e no ano seguinte eu já tinha tirado minha aviônica. Então, eu já estava ali com as 3 CCTs, com 2 anos de aviação. Tá? Você também não esquece, né? Também alguns detalhes aí para poder relembrar e algumas coisas assim a mais que tem. Embora as matérias assim tenha algumas diferenças, mas quando você já tem o pré-conhecimento, vamos dizer, né? Conhecimento prévio, acaba ficando já fácil as outras Exatamente. coisas, né? É só Um módulo acrescentando acaba mais ou encaixando no aprimorando outro. aquilo Então, que para quem você já faz sabe. célula, estuda instrumento, estuda navegação, comunicação. No aviônico você vai estudar os mesmos temas, porque o aviônico é dividido em 2 tópicos, aviônicos 1 e 2. Então, o aviônicos 2 ele é muito eletrônico. Eletrônica de potência, elétrica, distribuição de energia, e o Sim. aviônicos 1 é instrumentação. Então, você revê alguns temas de célula um pouco mais aprofundado. Né? Um padrão de instalação internamente no instrumento, por que o estojo do instrumento é daquele jeito, por que é daquela cor, por que tem aquela instalação, por que tem aquela amarração, por que aquela pinagem. A diferença basicamente é no detalhe da instrumentação para esse foco, né, de matéria dentro do aviônicos. Mas pode falar. Mas eu acho que é mais do aluno entender a importância da carteira e a dedicação dele diária no estudo para que ele seja um profissional mais capacitado para o mercado. Porque o que o mercado quer? Um profissional mais especializado e mais capacitado. Quanto mais capacitado e especializado ele for, mais chance de empregabilidade ele tem. Resumidamente é isso. Claro. Douglas, eu queria te fazer uma pergunta, e é uma pergunta que as pessoas têm também essa dúvida. Para quem tem, por exemplo, já pelo menos as 2 carteiras, ele consegue, como é que está hoje? Não sei se você tem esse conhecimento aí, tá. né? O CREA atual, vai depender muito da instituição que ele estuda, né? Porque o CREA, ele é uma homologação MEC. Então, existem alguns cursos de mecânica e manutenção de aeronave que estão vinculados também ao MEC, não só à Agência Nacional de Aviação Civil, e que ao final do término do curso ele também tem o direito a ter a aquisição do CREA, né? E isso também é legal, porque você tem a formação de mecânico no viés ANAC, né? E você também vai ter a formação de mecânico no viés CREA. Então ele te dá o direito, né? Porque o CREA vai ser um direito adquirido do curso que você fez. Né? Mas uma outra vertente também que o aluno pode fazer, que é um caminho que eu estou fazendo atualmente. Me formei numa escola que é a homologação ANAC, né? Então tenho lá as minhas CHTs, e estou no 4º ano de engenharia elétrica, que também é um outro passo que o profissional ele pode procurar ao longo da sua carreira. Né? Lógico que quando você tem uma escola que tem um CREA, ele dá um diferencial. Né? Ele vai te dar ali um viés um pouco diferente ali no seu currículo. Isso também conta bastante. Mas, por exemplo, pelo menos que eu não estou atualizada hoje, tá? Estou te falando isso até antes da pandemia. Uhum. Era assim, a partir de 2 carteiras, você podia ir prestar uma prova, né? Faz a banca ali, conseguia eu acredito tirar que sim. A única coisa é que a instituição tem que estar vinculada assim? também ao MEC, né? Por conta da legislação. Até onde eu sei das informações do CREA são essas. Né? Você tem que estar vinculado a uma instituição que também tem homologação com o MEC, para você adquirir esse direito, né, com aí os 2 cursos de MPCela. Então, é mais ou menos, acredito que seja essa a linha de raciocínio
para o CREA, né, especificamente para o CREA. Mas tem muitos mecânicos conhecidos meus que têm o CREA, né, como técnico de manutenção de aeronaves. Tem sim. E algumas pessoas tiram CREA, mas depois fica com aquele, não estou usando agora, então não sei se eu vou renovar. E assim, dentro da aviação, assim, empresa aérea, eles exigem isso, eles pedem? Ele acaba sendo um É só um diferencial, porque para diferencial e assinatura de um livro de possivelmente eles bordo, possam para usar? assinatura de um documento técnico, né, para quem assina, né, para quem já é um mecânico CHT, né, com a homologação, ele vai pedir a CHT porque é uma normativa da aviação civil. Então ele não vai assinar com o CREA, ele vai assinar com a sua Sim. CHT. Exatamente. A exigência mínima sempre vai ser a CHT. Carteira. Exatamente. Sim. Exatamente. Exatamente. É a ANAC, ANAC, MEC é MEC. Mas é um diferencial, como a gente comentou, um diferencial importante, né? E dependendo do que ele for executar, o CREA até pode servir. Então, uma oficina, algo do tipo, dependendo do tipo de atividade que você tem no viés 145, né? Acho que encaixaria melhor para esse público, só que vai depender da homologação que a empresa tem, né, dentro desse viés 145, que é o viés de hangar, né? O viés de uma manutenção mais heavy check, uma manutenção mais pesada, né? Então, como é muita legislação, a gente tem que entender que tipo de atividade que essa empresa está oferecendo, tá? Mas é sempre a CHT. E aí, conforme o cargo for maior, um técnico 2, 3, 4, técnico júnior, sênior pleno, ele vai pedir mais carteiras, aí pode vir o nível de inglês, e a empresa vai fazendo o filtro dela conforme a necessidade dela e do mercado, né? Então, é uma briga comercial, né? As empresas, elas disputam ali pela melhor mão de obra, né? A mão de obra mais qualificada. Não tem como. Não tem como, né? Agora, quão importante é essa questão que você falou agora sobre o idioma para um processo seletivo? Como é que aquele que... Porque eu andei acompanhando por aí processos seletivos e vagas em aberto, e, pessoal, mecânico está tendo agora, processo seletivo de mecânico está tendo hoje em empresas aéreas. Então, fique atento nisso, porque hoje mesmo eu vi, ontem também, que está para manutenção. Lógico que lá tem as exigências, o que eles pedem, o pré-requisito. Agora, você, Douglas, se fosse hoje uma pessoa que está querendo se candidatar para essa vaga, como é que você se prepararia para essa vaga? O que você acha de importante prestar atenção, além do que muitas pessoas, assim, principalmente nessa área de mecânico, porque quando a gente fala de comissário, por exemplo, se preocupa muito com a questão de aparência, sentar, levantar, todas essas coisas. Mas além de questão de aparências, assim, a parte profissional que é exigido, né? Como é que você iria... Eu ia olhar, né, o pré-requisito da vaga, então provavelmente ela ia exigir uma CCT, né, no mínimo, e uma noção de inglês técnico para leitura e interpretação de manuais. Então, hoje, os pré-requisitos iniciais estão sendo esses. Então, é importante para o estudante entender que eu preciso de pelo menos uma CCT, porque aí vai depender da vaga, uma noção de inglês técnico, né? Então, é até um projeto pessoal aí, eu peço permissão até para divulgar para vocês, no perfil do Instagram, que a gente tem aí um projeto de inglês técnico focado para isso, leitura e interpretação de manuais, que é uma parte muito importante para a manutenção e é uma dificuldade que a gente tem na mão de obra, porque interpretar um manual é muito difícil, né? Então a gente precisa dessas ferramentas de estímulo para que a gente possa entender como fazer essa leitura. Então o preparo, ele é a carteira, o inglês, né? Nem que seja um inicial, né? Dessa parte mais técnica, por exemplo. A questão de apresentação é importante para o mecânico? Porque o processo seletivo, ele não está simplesmente fechado a uma parte técnica. Ele está também vinculado à parte humana, né, que são os recursos humanos. Até porque até a escolha Exatamente. da cor e a roupa, até cheiro, perfume, tudo exatamente. Você. É como um prato de comida, você come com os olhos. O candidato, também, ele é visto pela aparência com qual ele se apresenta. Então, você vai para uma entrevista hoje, você não precisa ir elegante de terno e gravata, mas pelo menos um esporte fino. Uma barba bem feita, né? Uma barba aí rala, muito bem feita, um cabelo cortado, um perfume não tão forte, né? Um perfume agradável, né? Mas que você esteja bem apresentado,
né, com uma roupa ali que se adequa ao seu corpo. E na hora de fazer a entrevista, vai depender muito da dinâmica da empresa, né? Cada recurso humano das empresas aéreas podem adotar diferentes abordagens aí, diferentes soft skills, não só o hard skill, né, que seria o técnico, mas diferentes soft skills aí para aquele candidato. Então pode ser dinâmica em grupo, pode ser uma dinâmica individual, pode ser uma leitura de um manual em inglês, né, a parte técnica para ele explicar ou interpretar, e aí vai depender de como ele se expressa na oratória. Como que é a oratória desse candidato? Ele usa gíria? Ele usa a expressão comum? Ele usa um português adequado? Ele não precisa ser um PhD na língua portuguesa, mas que ele saiba se expressar de maneira clara, objetiva e responda aquilo que o candidato quer saber, né? Sem ficar enrolando ou sem ficar aumentando demais, querendo contar toda a vida dele, né? A dica que eu dou é, o candidato, né, que foi submetido a uma pergunta, né, do entrevistador, responda pausadamente, responda de maneira clara aquilo que o mais objetivo possível. Isso aí. Exatamente. Né? São boas dicas aí que nunca falham. Né? E a parte técnica, ele saber também explicar um conceito mais técnico. Então a empresa, né, por si só, ela pode perguntar, olha, explica para mim esse trecho do que ele está falando. Né? Esse trecho está falando do gerador, uma IDG instalada no motor, usa o óleo, não usa, né? Essa elevação de temperatura máxima permitida. Enfim, são algumas técnicas aí que eles podem usar para fazer uma filtragem. E quanto mais requisitos a gente tem, mais restrito a gente acaba também, a gente pode ser pressionado mais a atender determinadas situações da empresa, né? Então, se uma pessoa tem 3 carteiras, um cara que está entrando agora, um CCT, ele tem 3 carteiras, a noção que ele tem de um estudante que está com uma carteira é totalmente diferente. Ele tem muito mais informação, né? Ele recebeu muito mais treinamento. Ele está tecnicamente mais preparado. Mais preparado. E agora, tudo aquilo que a gente está falando, nós vamos comentar novamente e trazer no período que estamos conversando aqui. E que eu preciso de pergunta rápida, porque eu não estou anotando nada aqui, eu esqueço. Ruim de memória. Estágio. Muito bem, um assunto muito importante. Com relação ao estágio. A empresa que eu estou atualmente, ela tem programa de estágio. Outras empresas também têm programa de estágio, né? Eu resido em Campinas, então tem boas empresas aqui. O programa de estágio, ele não precisa necessariamente de uma CCT, só que aí vai depender da política da empresa, tá? Então a política define dentro do seu programa de treinamento, né, dentro das suas vertentes aí de RH, como que a gente vai tratar esse estagiário. Só que o estagiário, ele vai seguir também uma norma trabalhista, né, um pouquinho diferente. Ele geralmente carga de 6 horas, tá? Mas aí são alguns detalhes que eu já não conheço muito. Explica melhor essa parte antes de você continuar. Isso, estágio não. Essa parte estágio não. Só que a empresa pode CCT, dizer assim, né? Olha, eu vou pegar um estagiário que não tenha CCT, mas que ele está matriculado no curso de mecânica e manutenção de aeronaves. Então vamos supor, ele acabou de entrar no módulo básico, abriu a oportunidade, e a empresa escreve no programa de treinamento dela, né, ou nos outros manuais pertinentes dentro da empresa, que eu posso contratar alguém que não tenha CCT, mas como pré-requisito ele esteja matriculado em um curso de mecânica, nem que seja no módulo básico. Exatamente. Seja cursado. Isso aí. Sim, eu sei como funciona. A gente faz uma declaração para esses alunos, né? Lá na IACOM aqui na IACOM acontece isso, né? Temos alunos aí de empresas aí que eles pedem para a gente uma declaração, a empresa pede, a gente encaminha para eles para provar que realmente ele está cursando, mesmo que seja no módulo inicial, e uma forma deles provarem isso, né? Agora, quanto tempo fica isso aí? Ele vai concluir o curso, sim, né, que leva meses para fazer esse curso, mas aí então ele fica até quanto tempo ele pode ficar com tudo o depende da poder estratégia da própria empresa, mas vou te dar um exemplo. Vamos supor que ele entrou no módulo básico agora, conseguiu ser um estagiário de uma grande empresa aérea. A empresa aérea pode vincular um período de 1 ano ou 18 meses, que seja, que é mais ou menos o tempo que ele leva para terminar o básico e encaixar um módulo específico como o GMP. E ele ficou esse período, vamos supor, 18 meses. Então ele já tem o básico, já tem o GMP, e aí, a hora que ele termina o GMP, o que a empresa vai fazer? Olha, você está com a gente aqui há 18 meses, você está matriculado, você já vai pegar a sua primeira carteira, a gente vai esperar você fazer a sua prova, né, na ANAC, pegar a sua CCT,
e a gente está te convidando agora para ser um técnico trainee. Você quer fazer parte da nossa família, né? Quer continuar a sua jornada agora não mais como um estagiário, mas sim como um técnico trainee. Então esse seria o caminho natural da escadinha para um estagiário, né? Abrir a vaga de técnico trainee exatamente no período que ele leva para formar o básico, um GMP, um básico, um célula, né? Ou seja, o básico em específico. O nosso leva aqui 16 meses, né? Porque a gente sabe que para a ANAC não existe o curso básico, o módulo básico, mas ele exige que tenha isso dentro da matéria. Então, por exemplo, se o aluno está iniciando agora, vai fazer o básico, ele vai cursar o básico normal e depois ele vai vir já com a especialidade. Eu quero fazer GMP, célula, aviônico, né? Normalmente é GMP ou célula, né? Eles concluem isso, vai prestar para a ANAC e aí ele quer agora tirar a segunda carteira. Não precisa voltar a fazer um módulo básico. Ele aproveita o que fez no início, já aproveita isso, e ele só faz a especialidade que leva menos tempo. Só o inicial que vai levar esse período de 6 meses, no caso aqui da IACOM. Agora, quando ele vai fazer a segunda especialidade, ele aproveita aquele básico, primeiro que fez, e já vai fazendo as outras especialidades. Douglas, antes que você fale, tá? Que eu não quero te interromper. Aqui, deixa eu passar. Não sei se você tá vendo ali as perguntas, depois pra você responder, tá? Tá. Na hora que você der tempo, aí você vai respondendo, que a gente tá falando agora dessa formação. Tô tentando pegar aí desde só para não não te cortar ali no meio. Tá. Por enquanto você tá pegando aí, eu vou responder rapidinho uma pergunta que eu vi ali no início, de como é que faz para o curso de agente de aeroporto, né? Não estamos falando aqui de mecânico, mas é a pergunta do Jimmy, me parece que eu vi aí. Para fazer o curso de agente de aeroporto é simples, né? Você precisa só se matricular, um curso de 30 dias que a gente tem na IACOM. E todos os cursos, inclusive o mecânico, nós temos na modalidade presencial e no EAD. Então, é só fazer a matrícula e cursar. Então, o curso de agente de aeroporto são apenas 30 dias. Só para tirar a dúvida. Sara 1410. Um mecânico, ele pode exercer as 3 áreas, né, de manutenção, ou geralmente ele se aprofunda em uma área apenas? Bom, ele pode fazer os 3 cursos, e ele deve fazer os 3 cursos, mas por uma questão natural, ele acaba se especializando em uma área específica. Mas ele pode assinar qualquer item de qualquer carteira, desde que ele tenha as 3 especialidades. No meu caso, eu tenho as 3 CHTs, estão válidas. Hoje, se eu estivesse atuando como mecânico, a minha expertise, né, a área com que eu mais me identifiquei dentro do curso, né, dentro da área de manutenção, foi eletrônica. Tanto é que há 4 anos atrás eu comecei em engenharia elétrica para focar mais nesse viés, né? Então, naturalmente, dentro aí da manutenção, os técnicos acabam se especializando em uma área, por mais que ele tenha as 3 especialidades. Isso é natural, isso é um caminho natural mesmo do mecânico. Tem uma outra aqui também, ó, a Sarita, né, 1410, ele pode trabalhar exercendo aviônica? Esse é basicamente, eu acho que é a mesma pergunta, né, que eu acabei de responder. Sim, pode. Que aí tem que ter a especialidade, na verdade. Então você pega o mecânico de linha, né, que é o RBAC 121. Ele está lá atendendo o avião chegou no aeroporto. Eu não sei que problema que o avião tem. E o avião ele pode ter problema de qualquer um dos sistemas. Então, se ele tem as 3 CHTs, ele já é, né, um mecânico exercendo essa função já homologado, ele pode assinar, né, o release do avião muito mais fácil, porque ele tem as 3 CHTs. Então, o comandante vai lá e reporta um problema no sistema de rádio, comunicação. Se ele tem um célula, ele vai poder responder esse item, né, assinar. O comandante reportou um problema no motor. Ele vai poder assinar porque ele tem a especialidade de motor. Exatamente. E assim para aviônicos. Então vai depender do número de habilidades que ele tem, de carteiras, né, de skills. Deixa eu ver aqui. Ó, ela agradeceu. Deixa eu ver se tem mais alguma. Acho que não tem mais nenhuma aqui. Você falou que tem 4 anos, então você, o ano que vem, final do ano que vem, está concluindo a faculdade e aí não vai ser difícil para você, porque provavelmente você já deve estar na fase de estágio agora, né? O processo de estágio, eu já estou no módulo específico, na parte específica do curso, mas já venho conversando aí com alguns engenheiros amigos meus da própria aviação
como que eu posso fazer o meu estágio já dentro da própria empresa, né, ou alguma outra empresa, né, porque você sempre precisa da carta. Dependendo da faculdade, eles estão aceitando pelo menos 3 tipos, né, de você fazer estágio. Eu estou te falando isso porque eu tive essa dificuldade Sim, ali e dificuldade de você ter um engenheiro que assine seu estágio, né? Mas assim, para você tá fácil, você tá na empresa exato, e se a empresa aceitar, né, exatamente, exatamente. concordar, Então, pronto, assim, tá como resolvido você já do tem seu uma lado, confiança né? pelo trabalho que você executa, na empresa atual eu estou há 12 anos, né, vou para 13 anos. E como instrutor, eu tenho contato com o Brasil e não só o Brasil, né? A gente tem contato também nas bases internacionais. Então você acaba conhecendo, fácil, você acaba conhecendo muita gente. Mas o legal Fácil, é fácil. você fazer o seu nome. Então você sempre ser um profissional ético, baseado na verdade, dentro do procedimento escrito pelo fabricante e nas legislações da autoridade. E, obviamente, nos documentos restritos da empresa, né? Um boletim técnico, um procedimento operacional padrão, uma instrução técnica. Se você segue nas vertentes naturais de mecânico, você vai ter um nome muito bom para o mercado e vai ser referência, né? Como sempre. Isso é importante. Lógico, essa questão que você falou assim de nome é importante porque principalmente quando a gente fala de empresa aérea, né? Porque de repente você está hoje numa empresa aérea, fez alguma besteirinha, saiu por conta disso, É, a outra empresa e os outros pessoas já estão sabendo, né? A questão é pequena exatamente. e é muito rápido, circula as coisas, né? Então precisa realmente você fazer o seu nome e continuar Isso. com a No ética, né? começo é Que sempre a muito gente estava difícil, né? O comentando que isso, é eu sempre importante, comento sim. com quem está iniciando, né? Às vezes é árduo porque você trabalha por escala, que é a questão de você trabalhar na manutenção de linha, né? Você trabalha uma CLT ali por escala, ou se você for trabalhar no hangar. Mas a empresa, ela acredita no que você vai vender para ela, né? Lógico, ela segue o requisito técnico, mas vai depender de como você oferece a sua imagem, né? E ela vai te contratar. E aí você precisa provar para ela que a sua mão de obra é essencial para o crescimento da própria empresa, né? Não, esse profissional para mim ele é um ponto chave que eu preciso dele, né? Você tem que ser escasso, você tem que ser aquele profissional que a empresa quer ter dentro do quadro dela, né? O que eu sempre aconselho para quem está começando e para quem já está na aviação e tem um nome ali já muito bem estruturado, que mantenha o seu trabalho dessa maneira. Uhum. A Sarita aqui fala, É. pergunta aqui, Douglas, você atua em hangar ou gate? Sei que existe diferença em Beleza. aeronaves, Hoje eu mas atuo quanto como demora instrutor de para troca de manutenção motor? das frotas Airbus A330 e A320 na Universidade de Treinamento de Empresa Aérea. Toda empresa aérea, por uma questão de regulamentação, ela tem que ter um centro de treinamento, onde ela treina todos os seus funcionários de todas as áreas. Né? A minha área é a parte técnica, porque eu sou mecânico, homologado, carteira, as 3 carteiras válidas. Então, atuando como instrutor, né, e reconhecido também pela própria Airbus de Miami, num específico treinamento deles. Então, hoje eu trabalho na universidade corporativa da empresa. Tá? Troca de motor, quanto tempo leva? Vai depender do motor em si, né? Vai depender do equipamento. Geralmente ali 6, 8, 10, 12 horas, porque são muitas variáveis. O tipo de motor, ferramental, Nossa, porque assim, são eu muitas pro necessidades. outro, né? Eu tenho que ter uma equipe experiente, eu tenho o tamanho do motor e a complexidade de remoção e instalação, né? E o suporte, porque o suporte também, para quem faz a troca de motor, ele é essencial. O que é o suporte? É o cara que vai trazer ali um O-ring, é o cara que vai trazer uma ferramenta, é o cara que vai trazer um manual, é a passagem de serviço, porque às vezes gera também não só 12 horas, mas vai para o outro dia, às vezes demora 48, 24 horas. Por isso que não tem um tempo exato, vai depender da complexidade da operação. Aonde esse avião está, né? Se ele já está dentro de um hangar ou não, se você tem ali essa manobrabilidade rápida ali de gestão de tempo e recurso. Então, pode gerar aí de 8 a 24 horas, né? Seguidas de trabalhos ininterruptos, né? Basicamente isso. Ela colocou aqui em sim, sim, são modelos diferentes, tamanhos diferentes. Isso aí.
É muito variável. Ana Teresa diz: Hola, no es el idioma portugués, mas estoy tratando de Bem, entender lo que más que pueda. sim, sim. Por la A manera, Ana, eu conversei parece com que ela es de Venezuela. dias atrás, ela começou a me seguir aqui no Instagram, então quero desejar aí tudo de bom para ela e para a família dela, perguntando exatamente sobre o curso, sobre a, a carreira, e eu acho que ela me encontrou através da Iacom, né? Então, mais uma vez, bem provável. Então, mais uma vez, agradecendo a Indianara, né, que você comentou no começo Oh, do que legal. vídeo. Então, a Indianara que indicou meu contato aí para a Iacom, então agradecendo vocês, agradecendo a Indianara aí pelo contato. Sim. Ela é maravilhosa, ela é muito querida também, né? Eu ia te fazer uma pergunta. Lembrei. Gente, vocês chegaram a assistir, o Douglas, Uhum. você também chegou a assistir aquele Assisti filme, bem alguns. infantil, tá? Assisti alguns. Procurando Nemo. Isso, que tem adores, que esquece, Não né? tinha Esquecida. atores? Ou não tem atores? Dores e Fabi, Dores e Fabi, Imagina. Dores e Fabi. Então, mais ou menos é isso. Mas, Não, esse é o mais assim, importante. trabalho, Esse é o mais tudo, tá importante. tudo certinho. Aí eu faço tudo direitinho. Mas brincadeira, brincadeira. Placer também, Ana. Tá? E vamos falando aqui qualquer coisa, aqui vamos nos entendendo em espanhol. Douglas, eu ia perguntar para você. Nós estamos Uhum. hoje vivendo numa época, vamos dizer, diferente, uma época totalmente diferente, se a gente for comparar com relação à aviação, até mesmo na parte técnica, ou se a gente for chegar a falar de pilotos e tudo, muito diferente dos anos 40, 50, 60, daí para cá. Então, Perfeito. hoje nós estamos muito rápido avançando com a tecnologia, né? Como é que é hoje? Eu não sei até onde você tem essa experiência, mas tem muita diferença, assim, se a gente for comparar antes que... como é que eu posso explicar, né? Agora eu tô queniana, como é que eu falo em português, né? Porque eu ainda enrolo português, mas dá para entender. Tá. Vamos dizer, aí eu faço o trabalho assim na unha mesmo, né? Feito assim, tudo. Agora muitas coisas são automatizadas, né? É feito com máquinas. Então, tem ainda assim muitas coisas, assim, diferença em que você fala assim, não, eu tenho que pôr a mão na massa mesmo, É uma agora pergunta, tudo sim, mais né? É uma automatizado. pergunta Como é muito que é pertinente. isso? Por quê? Assim, Os se dá para aviões entender. comerciais, né, pós-guerra, né, a gente sempre teve a aviação e pós-guerra, apesar que já começou com a aviação no Brasil aí com a Varig, basicamente foi uma empresa percussora aqui no país. Então, antes disso, a gente já tinha uma operação, né, dela aqui no país. Mas os aviões eram muito diferentes, né? Você tinha um avião extremamente mecânico, né? Não tinha um sistema de automação embarcada nas aeronaves como você tem hoje. Hoje os aviões estão na quarta geração. O que é a quarta geração? A quarta geração é o fly-by-wire, né? O famoso fly-by-wire que todo mundo fala. Ele começou lá em meados de 1988, né, com algumas aeronaves. Então as tarefas de manutenção mudaram. Só que são duas coisas importantes. A evolução do avião em si, e a gente está aí na quarta geração, que é o fly-by-wire, e a gente tem também a evolução das tarefas de manutenção como empresa, como indústria mesmo, né? Que a gente também tem ali a quarta geração da manutenção. E aí eu posso destacar, por exemplo, as tarefas hoje. Hoje a gente trabalha muito com tarefas preditivas e preventivas e tenta trabalhar com menos tarefas corretivas. O que antigamente acontecia mais, você trabalhava mais com tarefas corretivas, né? Então, hoje o viés é mais preditivo e preventivo, por quê? Eu consigo trazer uma despachabilidade para esse avião por muito mais tempo. Eu consigo prever já situações e deixar esse avião voando por muito mais tempo. Então, exatamente. Então, assim, vai depender muito da tarefa. Existe muita Teoria do tarefa iceberg, mecânica né? ainda, né? Então, hidráulica, tarefas mais mecanizadas. Tá? Mas, de maneira geral, a gente tem muita tarefa de eletrônica. E aí tem um ponto importante também, que são as STCs. Né? O que é uma STC? A STC é uma sigla que vem de Supplemental Type Certificate. Basicamente, é uma modificação.
Então, pegando aí um pouquinho de aviônica, que é o nosso foco hoje, a empresa quer ir lá e instalar um sistema de Wi-Fi na sua aeronave. Muitas dessas tarefas vão entrar no foco de aviônicos, né? Porque é uma tarefa de comunicação de dados, é uma tarefa de comunicação imagem e som, existe um padrão de instalação de cabos, existe uma especialização de aviônicos. Então, hoje, você tem muitas tarefas ali mais voltadas para essa área. A automação ela é muito maior nos equipamentos, o que precisa com que o técnico hoje ele esteja muito voltado à tecnologia, ele precisa acompanhar a tecnologia atualizada. Exatamente. Atualizado. Tem que estar atualizado. Não pode. Ele não pode ficar. Não entendi. Está cortado, Posso Douglas. sim. Não entendi. Por favor, Hoje, você pode repetir? é Não comprovado. O entendi. que acontece? Um engenheiro, um técnico de manutenção que não se atualiza, em 4 anos ele perde basicamente metade do conhecimento dele, né? Isso é comprovado. Então, o que é se atualizar? Você está na ativa, né, trabalhando e está estudando, né? Você tem que estar sempre estudando e pesquisando. E pesquisar e ver o que está acontecendo, não só aqui no Brasil, você vai pesquisando, porque agora com essa nova que está chegando lá sobre a inteligência artificial, você vai falar assim, nossa, que legal, que maravilha, mas se você não estiver totalmente atualizado com isso, você pode se perder não sabendo e se perder confiando, porque como é tudo novo, ainda precisa muitas melhorias, né? Precisa muitas melhorias nisso, Exatamente. mas você tem que estar o E tempo assim, todo os aviões acompanhando, hoje, senão você como eles fica são para mais trás. autônomos, né, mais automatizados, você tem muito protocolo de informação de dados, né, como ARINC, como vários outros aí que existem no mercado, que precisa de um certo conhecimento, né, que não são informações tão simples de entender, né. Então, o mecânico ele está sempre se atualizando. Por mais que não seja o viés dele, né, o viés de eletrônica, isso não é um problema, mas ele tem que ter pelo menos a noção. Porque quando ele cai num curso dentro de uma empresa aérea, ele vai passar por todos os sistemas. Sendo ele especialista ou não, ele obrigatoriamente tem que passar por aquele sistema para se formar no curso do avião, por exemplo. Exato. Sim, tem que passar, não tem como fugir disso, né? E aí eu termino o curso, eu tenho minhas carteiras, estou empregado aqui e acho que pode ficar tranquilinho com isso. Daqui a pouco a empresa exigir mais, daqui a pouco a empresa está pegando, adquirindo outro tipo de aeronave muito mais moderno, você não está atualizado, as empresas, né, o comércio, a disputa, né, comercial, essa disputa de empregabilidade, ela é o dia todo, né, todo dia. Você vai para a empresa com o risco de ser desligado, né? Então você tem que ali oferecer sempre o seu melhor. Eu sempre brincava ali com os alunos, né, até esses dias atrás dando aula na escolinha, que a parte mais legal do mecânico é a sala de aula, né, porque a única preocupação dele é estudar para o curso. Depois que ele entra na área, a preocupação dele vai muito além de estudar só para se atualizar, né? Vai ter as responsabilidades ali legais da especificidade e da carteira. Então a escola é o mais legal, com certeza. Aqui a está perguntando assim, tem um avião alarme, tem né? buzina? Tem um buzzer, né? Então, alguns aviões, como a 320, Embraer, eles têm ali um som característico que a gente pode considerar ali um tipo de buzina, né? Um tipo de alarme, né? Mas é para chamar a atenção. Geralmente esse buzzer, ele é para chamar o mecânico. Então, o tripulante, ele está na cabine de comando, o técnico, ele está abastecendo uma aeronave, e ele precisa falar com o mecânico. Ele geralmente toca essa buzina, né, vamos dizer assim, né, o nome seria basicamente buzzer, ou horn, né, pode ser ele horn também, dependendo da aeronave, para chamar a atenção dele e ele já sabe, não, esse som é porque a cabine está me chamando e eu preciso falar com eles. Então seria a sua buzina, né, vamos dizer assim, né, o seu horn, basicamente. Douglas, a gente está falando sobre a questão de mecânicos antigas, assim, que não é muito antigo, mas aí vem essa questão de que hoje, se você for olhar lá na ANAC, ainda, sobre aeronauta, ainda consta. Perfeito. O comissário, ele é considerado um aeronauta. O comissário, ele é considerado um aeronauta,
e ainda existe o mecânico de voo, que é considerado um aeronauta, né? Então a gente tem duas vertentes, o aeroviário e o aeronauta, e são legislações diferentes, né? O mecânico de voo ainda existe, depende muito do equipamento que você vai voar para que você tenha um mecânico de voo. Hoje em dia são pouquíssimos aviões que a gente vai ter ali um mecânico de voo, porque a tecnologia está muito grande e a maioria dos aviões não precisa mais de um mecânico de voo porque eles são totalmente automatizados, né? Ele diminui a quantidade de pessoas na cabine de comando, né? Então, mas sim, o comissário acaba e é, né, considerado um aeronauta, uma legislação completamente diferente. Deixa eu ver aqui. Ana escreveu: es decir, que el mecánico Sim, aeronáutico es como un doctor, tiene que estar siempre estudiando para actualizarse. todo Claro, dia. en la aviación, la aviación tiene que É estudiar el todo tiempo dia. todo. Na E quanto aviación, mais você estuda, menos você actualizado el sabe, día né? A gente faz en essa cualquier brincadeira, área. porque é todo dia uma coisa diferente. Sempre acontece alguma coisa que você nunca viu e você toma aquela surpresa, né? Fala, nossa, não tinha visto isso ainda, né? Sempre uma coisa nova. E a gente precisa se atualizar, porque a única coisa que, como o Vinícius Perfeitamente. disse, né? A única coisa que ninguém pode tirar de você é conhecimento. E outra, isso faz parte de currículo, faz parte de. Faz grande diferença você ter alguma coisa, né? Porque quando você gosta, principalmente no início, fica aquela coisa, sabe, nossa, tem que aprender, mas depois que você começa a Exato. desenvolver aquilo que você gosta de fazer, você não para. Não para. Ah, eu não gosto de ler livro. Você pegou um livro que de repente começou a ler É e a você quer mesma saber coisa, o é fim da uma questão história, você de não para, você você se está lendo o tempo habituar, né? todo. Você vai quebrar um Mesma coisa, né? paradigma, você vai ter ali o seu gatilho mental por causa da sua, independente da sua necessidade, e aí você começa a introdução à vida intelectual, né? Que é a vida de estudo, é a vida de preparo. É fácil? Não, eu não vou trazer aqui uma demagogia dizendo que estudar é fácil, é simples, porque é cansativo, é exaustivo, né? Você vai ter que abrir mão, às vezes, de um fim de semana, que você sairia, né, para alguma coisa que você gosta e você não vai poder fazer isso, porque você vai ter que estar estudando, se especializando. Então, às vezes, você vê uma pessoa que está super bem, né? Você vê, nossa, que legal, ela conseguiu um emprego bacana, ela está se posicionando muito bem, ela está voando, né? Como a gente brinca aí na aviação. Mas ninguém viu que lá atrás ela ficou horas e horas estudando, noites e noites em claro, né? Madrugadas ali passando lendo um livro, se especializando. E as pessoas às vezes falam, ah, é sorte. Não, não é sorte, é preparo, é dedicação, é uma série de coisas. Investir. É. É preparo, dedicação e uma outra coisa importante que as pessoas às vezes subestimam um pouco, né? Tem uma apresentação, tem uma palestra, tem alguma coisa da aviação, participa, faz amizade, conhece gente e deixa as pessoas te conhecerem também, porque isso é muito importante de você Exatamente. conhecer Quanto gente, mais principalmente pessoas você dentro tem aí da um aviação também, não é? contato, fica mais fácil alguém te ajudar. Porque o que acontece? Você hoje faz um curso de mecânica, acabou de entrar na escola, e aí você entra lá no curso e começa a fazer bagunça, né? Começa a ser baderneiro. Grande parte dos professores estão na área, né? Então ele vai olhar e vai falar, não, o cara bagunçou o curso inteiro, por que eu vou indicar? Então o contato para a sua empregabilidade está já na sala de aula, já está ali. E às vezes, se você não está dentro, Exatamente. você nem sabe que está tendo, por Exatamente. exemplo, uma Tem que ficar vaga antenado, não para tem como. Vai ter que mecânico. seguir ali, segue o pessoal da aviação, as redes sociais, as escolas, ver as notícias, escuta os podcasts, né? Então é sempre bom. Uma pessoa bem informada, ela não é passada para trás, né? Investir em conhecimento sempre gera os melhores juros, né? Exatamente. Eu que tive Isso aí. aí. Cada um tem seu vício. Aqui a Eu tenho Sarita, ó. meus vícios. É muita responsabilidade o trabalho exercido pelos mecânicos. A galera em geral da aviação tem que estudar muito e sempre, né, tira o chapéu para os mecânicos. Tem o meu respeito. Isso é verdade. E assim, uma coisa legal. Tem um estudo da Airbus recentemente, muito bacana o estudo dele sobre acidentes aéreos. E lá nesse tópico ele fala como que a tecnologia ajudou a reduzir os acidentes aéreos, né? Então,
quem garante a despachabilidade do avião? Quem que faz esse avião voar tecnicamente? É o mecânico. Porque quem assina... quem assina o livro de bordo, porque assim, o piloto, ele vai lá e relata um problema. A única pessoa que pode responder este problema, baseado em um manual, né, seja ele, independente do manual que seja, de acordo com aquele item, é um mecânico com CHT. É só ele que pode assinar esse livro e dizer para a autoridade que esse avião ele pode sair do chão. Né? E vale lembrar, todo registro ele é armazenado. Então, quando você vende um avião, tá lá bonitinho o seu TLB que você assinou há 5 anos atrás. Faz parte do histórico da aeronave. Então, a responsabilidade de assinatura de item, a responsabilidade de um mecânico é muito grande. O mecânico não é o cara que troca uma peça, não. O mecânico é aquele cara que garante a despachabilidade e a segurança do avião. Então, se o adendo da tecnologia te traz uma diminuição do acidente, é um mecânico que garante que esse avião está voando em condições de aeronavegabilidade. Aqui eu estou vendo assim, me formei no curso da EACONT, comissário presencial, ano passado. Muito agradecer a Andrei Veto, professor incrível. Olha, vou falar para você, comissário, Andrei Veto, nesse momento, nesse instante, ele está lá no treinamento de selva, que você deve ter passado por isso também. Mas que bom que gostou do curso. O Douglas, vai ter uma aeronave, vai ter um voo. Para esse voo precisa movimentar muitas coisas, né? Você, desde o início da venda de passagem, passa pelo agente de aeroporto, e aí vai passar lá pelo raio-x, passa por todo aquele processo. Então, está movimentando muita gente para acontecer aquele voo. Aí você tem a tripulação, pilotos, comissários. Para que aconteça esse voo aí, a gente mais ou precisa menos, de, pelo menos para a despachabilidade de pista, né? Pelo menos um mecânico, né? É o mínimo que se exige hoje, é um mecânico para que você tenha ali a supervisão dele no atendimento de solo, né, que seria o mecânico aeroviário. Então a gente precisa de pelo menos um por avião, né, vamos dizer assim, para fazer uma operação um pouco mais segura. Então, você precisa de um mecânico, não mas precisa, esse mecânico só ele tem que ter entra aquela questão que a gente estava conversando. carteiras. Se o comandante reportar algum problema, o qual ele não tem a CHT para assinar, ele vai precisar da ajuda de algum outro mecânico que tenha CHT pertinente àquele item. Então isso gera um atraso, né? Isso Entendi. gera uma perda de tempo. Entendi. Sim, acaba acontecendo, né? Não tem como, porque até você chamar o outro, você procurar e vem, vai, questão de papel, documento, e assim como você falou, né? Tudo é registrado, tudo é guardado, tudo é armazenado. Deixa eu ver aqui. É que eu não estou conseguindo descer a tela. Eu estou tentando até dar um tchauzinho para cada um. Me formei no curso de comissário. Aqui, ó. O Wellington, vou dar uma lidinha aqui, ó. O Wellington Douglas foi o nosso melhor instrutor no básico de MT. Obrigado aí. O Wellington agora, inclusive, é aluno do curso de inglês técnico nosso aí do projeto que eu criei. Um beijão aí para você. Juliana, em julho estou com você para fazer a selva. Então se preparem, Juliana. Tudo bem. Vai. Como assim? Em julho? Em julho vai para a selva? Ela vai em julho agora? Mas é boa, a selva é gostosa, vai gostar, Juliana. A Ana também escreveu. Vai amar, aqui. É diferente, experiência diferente. Aqui, ó. Eu acho que ela não sabe falar. E ela faz tudo espanhol, né? Entende, acredito que sim. Mas ela entende? Vamos ver. Mas ela tá no Brasil, a Ana Avó tá no Brasil. Vê se ela escreve, não escreveu ainda. Ela colocou que na aeronáutica tudo se vai ser em manual. Podemos atuar nossa decisão sem ler manual, igualmente isso ser uma tripulação. Sim, exatamente. Existem procedimentos específicos para isso também, né? Para emergência, como evacuação. Você está
eu não sei se é especificamente para essa pergunta, mas você é um mecânico que está fazendo um teste de motor, né? E de repente pegou fogo no motor, e eu tenho que evacuar esse avião, eu tenho que saber como evacuar baseado em um procedimento de emergência, né, que é a evacuação do solo. Ela tocou um tema muito especial, muito legal. Você está falando aí sobre a questão de emergência que não tinha pensado Claro. nisso. Então, o que você tiver de experiência, o que você souber, fala para a gente aqui sobre a questão de emergência. Funciona É realmente assim. importante. Eu não O tinha mecânico que hoje tocado gira nisso. motor, a gente fala girar motor é fazer um teste de motor. Os testes, não. Não é aquele que você vai lá igual O o que Paulistinha, acontece? faz Esse a técnico, primeiro, ele tem que ser no CHT, né? Segundo, ele precisa passar pela formação do avião, ou seja, ele tem que fazer o curso do avião e ser aprovado no curso do avião. Segundo, é terceiro, na verdade, ele tem que fazer o curso de Run Up, que é o curso preparatório para você conseguir fazer teste de motor. Então ele tem que ele tem que ter a carteira, tem que ser aprovado no curso do avião e tem que ser aprovado no curso de run-up, né, específico daquele motor. Aí sim, a instituição de ensino da empresa aérea, o instrutor vai assinar ele como aprovado, dizendo para a autoridade, ó, aquele mecânico ele pode fazer o teste daquele motor em baixa, média e alta potência. Aí vamos supor, é bem complexo, é bem legal a estrutura, né, de treinamento nesse sentido. E o curso de run-up ele é de nível 4. Ele é um dos cursos mais difíceis para um mecânico dentro de uma empresa aérea, porque ele é extremamente complexo, que é gerenciamento de cabine, né? Então, gerenciamento de parâmetro. E aí, gerenciamento pega tudo, procedimentos normais, anormais e emergência. E aí, vamos supor que ele está lá no teste do motor, nesse exato momento, olhando parâmetro, comunicando, anotando. São sempre duas pessoas qualificadas com o treinamento. Então, eu preciso de dois mecânicos que tenham um treinamento de RNAP para aquele motor. Isso é exigido nas tarefas de alta performance, né, que a gente chama como Power Assurance, Acceleration Check, Vibration Check. Então, ele está lá girando o motor, fogo no motor. O que eu faço? Ele já teve o treinamento, né? Então, ele já sabe que se aquele fogo não apagar, eu vou ter que solicitar apoio de solo, né, chamar o solo do aeroporto respectivo, solicitar os bombeiros, desligar o motor, desligar o avião e evacuar em emergência, que é abrir a porta, disparar a escorregadeira e sair o mais rápido possível do avião, para manter a integridade física dele, né? Porque os alarmes de fogo são os alarmes de nível 3, são os alarmes de emergência. Isso aí que você está falando é imaginando o mecânico em si na aeronave ou está imaginando a aeronave Não, o quando estiver mecânico ali na com os aeronave fazendo um passageiros, aquela teste não emergência que a tem gente passageiro, é tem? só os mecânicos homologados. Isso, exatamente. Exatamente. Sou ele arrumado, ele a É aeronave, isso aí. entendi. Porque algumas Mas, atividades da OM, né? entendi. A OM é a Entendi. Organização de Manutenção, Legal. então algumas atividades da manutenção eu sou obrigado a girar motor. Então eu troquei o motor, eu tenho que testar ele. Eu troquei uma bomba de combustível, eu tenho que testar ela. Eu troquei um bico injetor de combustível, eu tenho que testar esse motor. Então, para essas atividades, exclusivamente o mecânico precisa fazer, ele precisa ter, né, o curso de run-up daquele motor. Olha, à vontade. Gabi, posso fazer ela está falando assim, posso fazer uma pergunta? Faça, fica à Faz a vontade. pergunta aí. A gente vai terminar a live e você vai ficar com a dúvida. Agora é o momento. Deixa eu ver se. A minha não está rodando, roda de vez em Não, quando eu só. acho que ainda Então, se não. ela Acho que ainda já não. O fez a último para mim pergunta, tá você o fecha João aí, por que acabou favor. de entrar. É, para mim também foi ele. Então Não, tá certo, tô aqui no meu celular. Que esse celular meu aqui, não, ele mas é tá complicado. perfeito a imagem, o Ele é som. teimoso, Tô ele ligando só bem. trabalha quando ele quer. Então hoje ele tá legal. Não, mas é importante essa questão aí quando a gente fala de emergência, porque você estava falando ali, né? Ah, ele abre lá a escorregadeira, tudo. Por isso que eu perguntei se era no momento que ele estava testando, porque quando a gente vê a questão de emergência, dependendo da situação, por exemplo, no caso de comissário, mais ou menos quase segue esses procedimentos, né? Em caso de certas emergências, Sim. vão acontecer X coisas. Para a gente é a Isso que mesma eu tinha normativa, né? Os perguntado. critérios são os mesmos. É muito parecido. O João
falando aqui, professor muito bom, a aula de elétrica top, tive com ele. Obrigado, Ele deve ser agradeço muito aí, bom pessoal, mesmo, que porque ele teve está aula fazendo uma comigo. boa explicação aqui. Vou te entrar agora, entrou tarde, viu, Mas Bertolucci? Estamos é muito, terminando. muito bom conversar com o pessoal, até para eles entenderem um pouco mais da área de manutenção. Primeiro, é uma área acessível, né, para qualquer pessoa. Às vezes eles têm essa restrição, aviação, tem que ser muito específico, não é para mim, nada a ver. Né? A aviação é para todo mundo. Né? É para quem quiser entrar. Né? As oportunidades estão aí. E uma coisa importante, a gente tem mão de obra escassa. Hoje, falta mão de obra de manutenção. Uma mão de obra boa de mecânico está em falta, né? Porque demora para formar. Né? É uma atividade extremamente específica. Né? Só para a gente ter uma ideia de tempo, né? Para a gente fazer uma brincadeira, hoje você tem um aluno que entrou na escola, o curso, né, pegando as 3 especialidades, leva aí mais ou menos 3 anos, né? GMP, Cell Avionics, todo esse processo, mais ou menos aí uns 3 anos. E aí ele tirou a primeira CCT, ele já pode entrar. Então fez lá 18 meses, 16 meses, entrou numa empresa aérea. Beleza, ele vai continuar as carteiras, tudo mais. 1 ano e meio ele checa. O outro 1 ano e meio, ele termina de checar as carteiras dele se ele tiver as 3. Então, se eu contar 3 anos de curso, 3 anos de carteira, são 6 anos. Ou, se ele entrou já no primeiro ano, então vou ter 4, né? Que ele entrou lá 1 ano de cursinho, CCT entrou, checou 1 ano e meio, no mínimo, então, aí uns 5 anos para ele começar a assinar um item no livro de bordo, né? E a partir daí eu preciso de 4 anos de CHT para eu ser um mecânico APRS, né? Para eu começar a assinar itens que envolvem a aeronavegabilidade. Porque dependendo do item, não é qualquer mecânico que pode assinar, mesmo ele sendo CHT. Então demora aí de 6 a 10 anos para você formar um mecânico aí para assinar todos os itens. Sim. E não é à toa que agora está tendo Exatamente. bastante vagas aí para mecânico. Eu estou vendo todos os dias para mim aquela informação lá de empresas aéreas que estão pegando manutenção. Aí, lógico, né? Vai as áreas aí. Pode, não, à vontade. A Gabi fez a pergunta. Posso falar ou tem alguma coisa a falar? Ela está perguntando se para ingressar como comissário de voo é necessário ter inglês para voo brasileiro. O inglês é essencial para tudo, é pré-requisito de cada empresa. Agora, vai ter empresa que vai colocar ali, é importante o inglês intermediário, porque até eles imaginam, né, que tem gente que fala assim, eu tenho intermediário, mas de repente está chegando no intermediário, né, mas o importante é do intermediário para avançado. Teve o processo seletivo recente ali, que eu acompanhei ali para comissário, e estava pedindo o espanhol. Sim. Ou é uma exigência. o inglês. Não sei se você chegou a acompanhar também isso, né? O inglês... Então vai depender muito da empresa. Vai depender muito da empresa. O inglês hoje, na então, verdade, ele não é já nem diferencial, ele é realmente obrigatório, né? Todos os manuais são em inglês. Você pega o Embraer, que é um avião brasileiro, o manual é em inglês. Então, o comissário tem que ter inglês, no mínimo, porque é uma língua mundial. Em qualquer lugar do mundo, você vai, no mínimo, se comunicar em inglês. É o mínimo que se exige. Sim. Gabi, se você já é comissária e pretende fazer processo seletivo, tenta, faça. Mesmo com um básico que você tem, faça isso, e vai ser importante para você, até para você aprender e saber como é um processo seletivo, né? Para que você, à medida que vai passando o tempo, você possa se preparar melhor e até lá você vai aprimorando, vai melhorando o seu inglês. Não deixe de se inscrever no processo seletivo por conta disso. Agora, se falarem não para você, você pelo menos já sabe como é que é um processo seletivo para ficar mais madura, vamos dizer, para a próxima seleção. É questão de experiência, né? A gente tem que estar experimentando e indo ali para poder conhecer, porque o não a gente já tem, né? Edvaldo Carneirinho, nosso amigo, ele fala assim, muito esclarecedor sobre a profissão de mecânico. Não imaginava que seria assim. Parabéns pela live. Obrigada. Ele está fazendo, não sei se está fazendo, já concluiu, né, o curso de piloto. Mas o curso de mecânico, assim como o Dove, eu ainda para muitas pessoas é um pouco... Eu não sei se é certo falar em português. A pessoa talvez acredite que seja acessível para ela, assim. por conta
de entender que talvez seja extremamente complexo. Né? É complexo? Depende de um ponto de vista. Né? Depende muito do ponto de vista. Lógico que a gente tem uma carga, né, de informação muito grande. Né? Hoje o mecânico ele tem informação de vários lugares. Né? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Para a gente efetuar determinadas atividades no avião, aí vai depender muito dessa atividade. Eu vou listar aqui alguns documentos que o mecânico ele tem que, pelo menos, saber acessar no seu dia a dia. Ele não precisa decorar a informação. Essa informação tem que ser consultada. Então, vou listar alguns aqui. Ó. AMM, SRM, ASM, boletim técnico, procedimento operacional padrão, instrução de trabalho. Aí vem os dos fabricantes, né? Que além de eu ter falado o AMM. Technical Follow-up, e Service Information, Service Information Letter, né? São alguns documentos padrões que o mecânico ele tem que saber acessar. Né? A gente teve um caso bem legal, dá para mim comentar com vocês, que afetou a frota mundial. Né? Quem voa A330 vai saber que recentemente os aviões A330 eles sofreram com a válvula do sistema de bleed. Né? Para quem não sabe, o sistema de bleed é um sistema de sangria de ar do motor que eu vou usar para várias finalidades. Sistema de ar-condicionado, sistema de pressurização, dentre outros. E aí teve um problema em uma válvula, né, de um determinado fabricante, em que foi necessário a EASA emitir uma airworthiness, né, para o mundo inteiro, porque o mundo todo opera 330. Né? Então a gente foi também afetado, né, a empresa que eu trabalho foi afetada, como várias empresas no mundo, em que a gente tem que fazer a substituição da válvula, fazer a substituição do O-ring, porque qual que foi o problema? Perda de pressão durante ali uma decolagem ou qualquer outro ponto do voo. Então não é só o AMM, né? Existem vários outros materiais, inclusive internacionais. Eu Ela aí, desliguei o microfone, porque a minha cachorrinha aqui ela é brava, ela late muito. E estou respondendo aqui a Ana, para curso de agente de aeroporto aqui em Brasil, não é obrigatório, então você não necessita ser de novo. Bom. Douglas, a conversa está muito boa. Nós estamos com 21h05. Não sei vai se embora, você bate-papo vai reparou embora, isso. mas é bom. E quando é boa, a gente não percebe. Mas de conhecer você, eu achei muito interessante o que você trouxe para a gente aqui, muito legal, e mostra o quanto você conhece também da área. Isso é muito interessante também, né? E eu acredito que dá para a gente fazer algum trabalho aí sobre isso, porque eu penso assim, não sei se você reparou, as pessoas repararam também, né? Nós estamos trazendo assim, nessa área de mecânico, a especialidade de cada um, trazendo mais o DOV e as outras, porque no início, quando você pensa da aviação, você pensa assim, piloto, comissário, e das outras áreas, não é que esquece, mas assim como você disse agora há pouco, talvez é menos o mecânico, acessível. ele trabalha muito nos bastidores, né? Então ele não é visível, né? Ele trabalha ali recuado, ele trabalha na manutenção, né? Na execução dessa tarefa mais de conserto, de manter o avião aeronavegável. Então, por isso que esse acesso, talvez, para quem observa de fora, acha que precisa ser um cara da NASA. Não precisa. Você vai fazer um curso, você vai ter um preparo, você vai entrar, você vai ser supervisionado, você vai ter ali um crescimento gradativo dentro da sua carreira, né? Todo mundo começa do mesmo passo. Eu comecei nesses mesmos caminhos. Escola homologada, fez o curso, entrou, trainee, CCT, CHT, virou instrutor, né? Então, é a escadinha, né? É assim que todo mundo começa. É os caminhos, exatamente. Então, é super acessível. Eu sou grato à aviação, né? Tudo que eu tenho hoje é graças à aviação. Então, Douglas, hoje você tem uma vida confortável? Sim, tenho, devido ao meu esforço, né? A minha família que acreditou em mim. Então, um abraço ali à minha mulher, meu filho e todos os familiares que acreditaram no meu trabalho, que acreditam no meu trabalho, né? Tanto é que... Pode fazer um merchan rapidinho aqui, sem atrapalhar vocês.
A minha escola de inglês técnico abriu o curso, então vai estar lá na minha bio, depois dá uma olhada lá no Instagram, que é focada ali para leitura e interpretações de aeronaves. E quem faz parte da empresa comigo é a minha mulher, né? Ela é a parte estratégica da empresa. Então, foi um trabalho que a gente vem fazendo aí mais de um ano, que a gente lançou agora, que é um projeto aí bem legal que a gente iniciou, né? Então, é você galgar, né? Você tem que pensar assim, o que eu quero para amanhã? O que eu quero ser amanhã? Eu quero continuar onde eu estou ou eu quero mais? Né? É acessível. É difícil? É difícil. Então, eu não vou chegar aqui para você e falar, nossa, é muito fácil ser mecânico. Não, você vai pagar o preço por ser mecânico. Né? Quanto mais você cresce, quanto mais as pessoas te veem como exemplo de profissional, mais responsabilidades você tem. E quanto mais responsabilidade você tem, mais humilde você tem que ser. Você não pode chegar naquele degrau, né, de olhar as pessoas por cima, não. Você vai continuar sendo a mesma pessoa que você foi quando você começou a sua carreira lá atrás. Esse é o mais importante. Na vida, Douglas, na vida, nada é fácil. Na vida a gente vai, assim como escreveram ali, né? Vai fazendo as escadinhas, vai fazendo o seu caminho, vai tendo as pessoas com que você quer que te contornem, né? Com quem você quer e quem você quer contornar também, né? Contornar no sentido de eu quero fazer o meu grupo ali, eu quero fazer a amizade com essa pessoa. Então, isso a gente vai fazendo devagarzinho. Quando Fabi, né? E provavelmente algumas pessoas já ouviram sobre essa história. Quando eu cheguei aqui no Brasil, pela primeira vez, eu não conhecia ninguém, não tinha parente, não tinha amigo. Esqueci, eu não sabia que tinha que caminhar dinheiro, não sabia de nada. E eu estou hoje onde eu estou, por quê? Porque eu briguei para ter isso, né? Porque eu queria isso. Então, o importante é pensar até onde você quer, até onde você quer chegar. Porque se você acha que vai experimentar, acha que vai descobrir, então você talvez não consiga. Talvez pela sorte sim, pela sorte não. Agora, se você quer realmente isso, vai passar por dificuldade, mas você vai conseguir aquilo que você está procurando, né? Então, a gente consegue aquilo lá. Pode demorar mais, pode demorar menos, porque vai depender do que você procura também, né? Às vezes a gente procura uma coisa um pouco mais difícil, né? Um pouco mais complexa, mas aí demora um pouco mais. Outras não. Então, quando você chega e fala assim, eu tive sorte, muitas vezes é a sorte que traz, mas essa sorte vem porque você procurou também, né? O pessoal com que os conhecidos que você teve, o caminho que você fez na sua vida. Então, se hoje está aí onde você está, é porque procurou isso, você foi lá e buscou isso. Então, não é uma coisa que veio do nada e apareceu, né? Então, você vai procurando, mesmo que venha do nada, você teve que fazer esforço, estudar, ir lá se inscrever e fazer tudo isso mais. Então, tudo de forma geral não é fácil. É que a gente tem tudo muito fácil, então quando a gente começa a perceber é que entende do quão importante é respirar, do quão importante é você conseguir levantar o seu corpo da cama e colocar o pé no chão. Porque depois que você não conseguir fazer isso, você vai ver o que é difícil colocar o pé no chão, o que é difícil você levantar, fazer alguma coisa, né? Então, tudo é difícil, mas vai depender de quanto você quer isso para ter. Isso é uma coisa que eu vejo por mim, né? Estou falando pela Fabi e pela experiência. Então, você procura uma coisa, você consegue, se você procura de verdade, você quer de verdade, porque a dificuldade vai vir, mas você não vai desistir de uma forma fácil. Um não, você vai receber. Dois não, você vai receber. Três não, vai receber. Até o momento que você recebe o sim. Formam pessoas fortes. Para eu me tornar mecânico, eu fiquei 1 ano mandando currículo, conversando, enchendo o saco de um monte de gente aí. Demorei 1 ano para conseguir entrar como trainee. Isso é 15, 14 anos atrás. Então, o que você falou é extremamente importante, Fabi. Hoje eu vejo, né, não posso generalizar, né, mas quando você entra no curso de mecânico, você faz uma palestra ali na escola, que vem ali um gestor, um instrutor te explicar sobre o curso e carreira, a pessoa fica deslumbrada, né, porque o salário não é ruim. Né, o salário é bom, né, você tem ali uma vida social,
você tem ali os benefícios da empresa, como passagem aérea, oportunidades de sair para fora do país. Então a pessoa vê isso, ela fica deslumbrada, tá? Só que ela tem que entender que para ter isso, ela vai pagar um preço. Qual que é o preço? Ela se manter qualificada. Se não fosse assim, eu não estaria aqui na live com vocês hoje, né? Eu fui indicado para falar com vocês. A Indianara indicou o meu nome, né? Mais uma vez agradecendo. E aí a Com teve a confiança de me convidar, e eu estar falando aqui ao vivo é de uma responsabilidade absurdamente grande, né? Porque o que a gente fala, a gente pode estar influenciando a vida de alguém, a gente nem sabe, né? A gente pode estar transformando uma vida, a gente nem sabe. Então, o que eu sempre vou aconselhar, né, o que eu sempre vou orientar como educador, como técnico, se você quer, vai atrás. Não importa se é difícil, apenas faça, né? E tem aquilo como o seu sonho, né, como a sua formação, porque lá na frente você quer ter uma vida confortável, você quer ter o direito de usufruir da sua vida da melhor maneira possível, né? Seja para si mesmo, seja para ajudar qualquer outra pessoa aí ao longo da sua vida familiar, ou amigos, enfim, aí é muito pessoal. Mas quem quer tem resultado, né? Vai acordar cedo, vai estudar, vai se dedicar e vai começar a ser referência de mercado. Então, deixo aí minhas recomendações para todo mundo que está assistindo a gente atrás das telinhas aí de tablet, smartphone e tudo mais. Seja o diferente, né? Porque o pré-requisito a maioria já tem. Se você é chamado pela empresa aérea, pré-requisito, todo que está lá já tem. Agora, o que você tem a mais para oferecer, né? O que você tem a mais aí para que a empresa possa enxergar você? Eu sempre digo assim, tem que ser igual aquele... João Bobo, eu acho que é João Bobo que fala, João Bobo. Igual aquele bate, ele cai. Mas dependendo da força que chega nele, ele bate e ele levanta também. Mas é isso força mesmo. Então, se bobear, ele te derruba. Não tem como, Fabi. É preparo. Né? Preparo e o mercado está cada vez mais competitivo, né? E o que está legal também, que as mulheres estão procurando Sim. mais o curso de mecânica. Né? Tá crescendo o mercado para as mulheres. É um público ainda muito masculino, né? É uma questão natural de escolha, né? As pessoas fazem as escolhas naturalmente. Mas... Na aviação, quando a gente fala isso, só para você ter ideia, já tive gente assim, falando assim para mim, mulher pode ser piloto? Eu dou aula para os mecânicos também, né? E aí tem mecânicos, teve uma última turma, se tiver aqui pessoal, não vou falar o nome de vocês, tá? Mas tinha uma menina lá dentro, começando, né? E falou assim, eu sou a única menina aqui. Aí teve alguém que falou assim, mas mulher pode? Eu falei, lógico que mulher pode. Ele é acessível para qualquer pessoa, independente. Eu acho que sim. A gente quer bons profissionais. É isso que a gente quer. Não importa, independente de quem é. Queremos bons profissionais, porque a empresa vai confiar naquele profissional. Né? É uma via de mão dupla, né? É um acordo bilateral. Então, esse acordo bilateral é o empregador-empregado. Né? Você, quando entrou na empresa, você estava de acordo com aquelas premissas que a empresa te colocou. Então, faz por onde para permanecer ali dentro. Né? Às vezes é exaustivo? Sim, na maioria dos dias é exaustivo. Né? Você fica cansado, você quer descansar, né? Acaba tendo ali algum problema, algum conflito corporativo, que é muito natural, e você tem que saber ali lidar com o conflito corporativo, mas isso faz de você uma evolução como profissional, né? Então, para você ser um gestor hoje, você tem que ter essa experiência, não só o técnico, não é só o hard skill, é o soft skill. Né? Então, dando a ênfase pro aviônico, tem que fazer, né? É uma carteira importante, por quê? Como eu disse, né, os sistemas hoje, a gente está na 4ª geração dos aviões, está cada vez mais autônomos. Protocolos de informação, programações cada vez mais complexas. Hoje, aeronaves que utilizam de aplicativos para fazer a aritmética interna dos sistemas. Então, se você não se atualizar, você fica para trás. E uma outra coisa importante, né, a gente dando esse foco no inglês.
é natural que o mecânico ele seja convocado para fazer um curso no fabricante fora do país. Então, passaporte, visto, né? Dependendo da empresa, ela até paga o teu visto, depende da negociação, né, que você vai ter ali com a empresa. Mas no meu caso, Sim. já saí do país 6 vezes, né, a trabalho. Né? Países como Suécia, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina. Então, você tem que estar preparado, né? Porque senão tem que estar pronto. Não tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Se não, é assim, você tem que estar pronto lá no ponto de ônibus, quando o ônibus chegar, você subir e sentar no seu lugar. Se você não estiver pronto, esquecer de alguma coisa, vai para casa para É uma boa procurar o ônibus, analogia. passou É e isso deixou aí. você. É isso mesmo. Bom, muito 9h20 já, hein? legal nossa conversa. Rendeu bastante a conversa, hein? Rendeu Igualmente. bastante, legal, sim. Muito obrigada, Douglas, muito prazer te conhecer. A gente vai se falando mais aí, qualquer coisa também, pessoal aí, fique à vontade. E se você quiser dar alguma dica aqui antes da gente encerrar ou dar alguma coisa Não, primeiramente assim, quero luz agradecer a para alguém confiança da antes de Iacom. encerrar, você fica à Quero agradecer mais vontade. uma vez a Indianara aí pela indicação. Quero agradecer a todo mundo que assistiu, né? Deu um tempinho ali dos seus afazeres para acompanhar aqui a nossa conversa. É muito legal. O que eu quero para a gente finalizar, né? Esteja preparado, se dedique, né? Vai atrás, corra, né? Não fique parado, não fique estático, porque a oportunidade ela existe, ela está lá, só está esperando você ir lá e agarrar aquela oportunidade, porque ela é sua. Eu preciso de profissional qualificado. Eu tenho vaga para isso. Eu tenho escolas, eu tenho a Iacom que vai formar. Então, vai lá, pega essa oportunidade, ela é sua, só falta você ir lá e correr atrás dela. Eu vou deixar essa deixa e essa luz no fim do túnel para quem quer ser mecânico de manutenção de aeronaves, paga o preço e me encontra lá numa empresa aérea aí, né, fazendo parte do nosso quadro de funcionários. É isso aí. Muito bom. E é legal, é legal essa questão de mecânica, uma experiência diferente, uma coisa assim, muito. Eu vejo, e posso estar errada, tá? Mas eu vejo assim uma coisa assim muito prática. Então, para a pessoa que é mais prático, ele vai gostar de trabalhar nessa área, né? Porque não é uma área em que você necessariamente vai estar ali o tempo todo do seu trabalho, sentado no escritório em frente do computador e só fazendo uma outra área. Então, para quem gosta dessa parte mais prática, mais ativa, ele vai ter Exatamente. essa oportunidade de fazer aquilo que gosta, né? Muito bom. Né? Agora, bom, Douglas, mais uma vez, muito obrigado por você disponibilizar esse seu tempo aqui para gente. Muito obrigada, muito simpático. Achei muito interessante as pessoas aqui também se escrevendo para a gente. Aí, qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade, manda para ele. Ou aqui na Iacom a gente vai tentando tirar essas dúvidas. Se a gente não souber, a gente pergunta para o Douglas. Teoricamente, aí ele vai ajudando também tudo, né? nisso, né? Sim, espera. Tem que estar pronto para tudo, né? Tem que estar com a mala, a bagagem ali do lado pronto. Muito aí, bom. se der alguma coisa, está aí pronto. Bom pra final de semana para vocês. Obrigado. Bom final de semana, Douglas. Boa sexta-feira. Um grande abraço. E a gente... antes que me esqueça aqui, até deixo aqui do lado, nós vamos ter uma live dia 25. Eita vida. Dia 25/4, olha, Douglas, que legal essa aqui. 25/4, vamos ter essa live das aeronautas, aviação comercial versus aviação offshore. Olha que legal. Muito bom. Comissário, muito né? Bom. Diferente. Avião, comissário helicóptero. Vai ser um bom né? debate, hein? Vai ser uma conversa boa. Vamos ter essa live. É a primeira vez que a gente vai receber assim como comissária de helicóptero. Eu também fiquei agora. Mas eu tô curiosa. Sim. Porque eu só conheço assim, comercial, normal, mas de helicóptero, de verdade, eu tenho curiosidade.
Vai, Vai com ser certeza, com com a certeza. Clarice e com a Monique. Eu acho que vai ser interessante. Não, que tenha muitas perguntas, né? Porque a gente As fica curioso perguntas agora. aí. Né? E a gente está fechando a live aqui, mas eu deveria ter feito essa pergunta para você antes, né? Sobre essa fixa e essa Algumas rotativa, a coisas diferença sim, que né? dá, Algumas né? coisas Se sim. é Eu não sou muito grande ou especialista em não. asa rotativa, mas tem alguns amigos que já trabalharam, né, com asa rotativa. Existem suas diferenças, sim, né? O helicóptero, ele, apesar de alguns sistemas serem similares, né, como motores convencionais, se aquele helicóptero for de motor convencional ou se for de motor a reação, então o princípio de motores é o mesmo. Tecnologia, né, aviônicos, é muito similar, porque a base de formação é a mesma para mecânico de aeronaves ou aeronaves a gente está falando de tudo, né, aviões e helicópteros. Então, são muitas coisas parecidas. Lógico que tem suas grandes diferenças, porque são equipamentos diferentes. Mas barramentos, instrumentação, motores, né, tem muita similaridade, dependendo do que a gente estiver fazendo de comparativo um com o outro. Tá? Mas é uma área também sensacional. A asa rotativa é fantástica aí e tem grande empregabilidade. Bom, pessoal, vamos deixar o Douglas. Depois a gente faz uma outra live Não, é só falando me sobre chamar que eu estou isso. aqui E sempre já à veio umas disposição. ideias aí para mim. Não, agradeço. Vou Agradeço. pedir para o Aguinaldo falar com Fabi, você mais. muito obrigado, Esse é pessoal. bom. Muito obrigado. Vejo vocês aí em Um outra beijo a todos. oportunidade. Até Tchau, mais. obrigada.